Abra a sua Bíblia no Salmo 19, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Salmo 19, versículo 8 e versículo 9. Apenas para deixar como texto básico: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Eu quero trazer uma palavra para você para você escolher o melhor. Meu querido, Deus trabalha com leis e trabalha com princípios. Você só tem duas alternativas: ou obedecer, aceitar, cumprir, e vai ter consequências, ou rejeitar, não obedecer, não cumprir as leis de Deus, os preceitos de Deus, as regras de Deus, e também vão ter consequências. A verdade é que Deus não pode decidir isso por nós. Ele até dá a dica, mas a decisão é nossa. Quando Deus estava falando para o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 30, quando ele fala que ele propõe a bênção e a maldição, a vida e a morte, está falando sobre obediência ou desobediência às suas leis. Aí Deus vai dar uma sugestão: escolhe, pois, a vida. Mas Deus não pode obrigar, Ele não pode determinar, Ele não pode obrigar você a obedecê-lo, porque Ele respeita princípios que Ele criou e você tem livre-arbítrio para fazer escolha. Deus apenas dá uma sugestão, mas a decisão é sua. E Jesus, no Novo Testamento, ele mantém o mesmo procedimento, quando em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Jesus dá uma dica, mas ele também não pode obrigar. Ele dá uma dica sobre o melhor, mas na verdade a decisão de obedecer ou não é nossa. Então, nessa noite, eu quero trazer para você apenas isso. A Bíblia é lotada de leis, de regras que Deus estabeleceu para o bom viver do homem. Nenhuma lei de Deus é para prejudicar o ser humano. Quando você obedece, você tem uma recompensa favorável. Então eu escolhi aqui 3 leis que estão na Bíblia, e você vai ver o resultado, a recompensa, se você obedecer ou se você não obedecer. Porque você só tem uma dessas escolhas em relação às leis de Deus: ou você obedece ou você não obedece. Então, preste atenção, isso aqui é uma lei de Deus que está na Bíblia. Ou confessamos os nossos pecados e Ele nos perdoa, ou não confessamos os nossos pecados e Ele nos condena. Isso aqui é uma lei da Bíblia. Ou eu confesso os meus pecados e Ele me perdoa, ou eu não confesso os meus pecados e Ele me condena. Então a primeira questão para quem está me assistindo pela TV ou para quem está aqui é: se eu estou falando de pecado, significa então que todo ser humano é pecador. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A prova irrefutável de que o homem é pecador é que o homem sente dor, é que o homem sofre e que o homem morre. Se não houvesse pecado, o homem não ia sentir dor, não ia sofrer e não ia morrer. Então, a prova que todo ser humano é pecador é que ele sofre e que ele morre. Se você confessa seus pecados, não é ao pastor, não é ao padre, não é ao papa, nem a Maria, nem a Pedro, nem a João, mas se você confessa os seus pecados a Deus, Ele tem poder de perdoar os seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora tem uma outra verdade. Se eu não confesso, ou se eu não admito que peco, eu não tenho perdão de pecados. É o que diz 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não pecamos, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E no versículo 10 diz que se dissermos que não pecamos, nós fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando você confessa os seus pecados, sabe o que acontece? A justiça de Deus entra em ação a teu favor para te absolver, para te perdoar. Quando você confessa o atributo da divindade, é um atributo da divindade que é a justiça, você confessou, a justiça entra em campo e diz: Deus, ele está confessando, ele merece perdão, ele merece ser absolvido da pena, da culpa, e você então é perdoado. Agora, quando você não confessa os seus pecados, a justiça de Deus entra em ação também e diz: é para condenar, tem que ser condenado. A mesma forma que a justiça de Deus entra em ação para te absolver, quando você confessa, a justiça de Deus entra em ação para nos condenar quando não confessamos. Por isso que Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, é a condenação. E você não pode brincar com isso. Eu estou trazendo aqui uma palavra bem comum, mas eu descubro muitas vezes que a gente quer pregar tanta coisa sofisticada. Quando tem uma teologia mais nova, tem uma coisa mais profunda, tem alguma coisa assim mirabolante na Bíblia que ninguém falou, e esquecemos do trivial. Isso aqui é lei de Deus, meu irmão. Se você confessa pecado, tem perdão. Se não confessa, está debaixo de condenação. É simples, mas é real. É simples, mas é algo decisivo na vida espiritual. Agora, escute o que eu vou mostrar para você aqui. Escute o que eu vou mostrar para você. A confissão de pecados, ela não apenas leva ao perdão. A confissão, ela traz perdão. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Mas existem outras coisas que a confissão produz na nossa vida. Olha o texto que eu li. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1:9, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então preste atenção. Quando você confessa pecados, você não tem apenas o perdão do pecado, você tem a purificação, isso é, o pecado é arrancado, é tirado, é removido da nossa vida. Quando você confessa,
você não tem apenas o perdão, você tem a remoção do pecado. Quando você confessa, a confissão produz cura. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. Tem gente doente com enfermidades, e se Deus mandou eu trazer essa palavra, e se te colocou aí na poltrona diante desse programa de TV, ou aqui dentro dessa igreja, talvez a tua enfermidade, para ser expelida, é necessário confissão de pecado. O pecado produz cura, gente. Tem gente doente no meio da igreja. Eu não estou falando de gente lá fora, não. Eu não vim aqui dar uma de demagogo, não, e tapar sol com peneira. É gente que conhece o evangelho, é gente que está dentro da igreja, doente, com pecado incubado, com pecado escondido, com práticas iníquas escondidas. Quando há confissão, há cura. E a cura aqui essa noite, e a cura para você, se você confessar. A confissão não tem apenas o perdão, tem a cura, tem a purificação e tem uma outra coisa, a tolerância da parte de Deus. Provérbios 28:13 diz que o que encobre a transgressão não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que é misericórdia, meu irmão? É tolerância. Merecia ser condenado, merecia o inferno, merecia ser penalizado. Quando você confessa, você traz a tolerância de Deus sobre a sua vida, e eu trago a tolerância de Deus sobre a minha vida. Quando você confessa, você não tem apenas o perdão. Olha o que diz Romanos 6:22. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aqui tem duas coisas preciosas. Você está vendo como é que Satanás atua para travar você, para bloquear você, para você não confessar seus pecados? Aqui diz libertação, porque o pecado é um senhor algoz para dominar. Ele não brinca não, ele domina mesmo o ser humano. E como diz 2 Pedro 2,19, de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Quando o pecado domina, meu filho, não é brincadeira. Mas quando você confessa, ele não tem poder para te segurar. Você vai ser liberto do poder do pecado. Há uma libertação que a confissão produz. E o que é que diz o texto que eu li de Romanos 6:22? E por fim, a vida eterna. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. A verdade é que quando confessamos os nossos pecados, nós temos o perdão dos pecados e nos dá acesso à vida eterna com Deus. Agora tem o outro lado da moeda. Quando você não confessa, a culpa continua. Quando você não confessa, a condenação está sobre você. Quando você não confessa, é a moeda ao contrário. Quando você confessa, você é liberto do poder do pecado. Quando você não confessa, você é escravo do poder do pecado. E olha o que diz esse texto aqui, que eu acabei de citar e vou repeti-lo, de Provérbios 28:13. O que encobre a transgressão nunca prosperará. Porque tem gente na igreja com vida travada.
Porque tem gente na igreja que nunca anda, nunca tem progresso. O que é? Pecado não confessado. Está aqui dentro da igreja, dá glória a Deus, aleluia, fala língua estranha, canta até em mistérios. Não tem nada contra. Canta em línguas. Canta em mistério. Mas tem a vida travada. A vida do cara é travada. O que está acontecendo, meu Deus? Que eu não consigo resolver isso, eu não consigo. Isso aqui não anda, isso aqui não resolve. O que é? Está faltando confissão de pecado. Irmão, isso é a confissão mais safada e sem vergonha que eu já vi. Senhor, eu te peço perdão por pensamento, palavras e obra. Você está pensando que Deus é trouxa, rapaz? Se confessarmos os nossos pecados, você tem que abrir a tua boquinha e dizer o que tu faz de errado. Pastor, eu estou com vergonha, mas na hora de fazer não teve. Interessante, né? Por quê? Meu irmão, quando vem a psicologia e vem as ciências humanas dizendo que através da verbalização começa o processo de cura, Deus sabe o que é o ser humano, rapaz. Quando você abre a tua boca e começa a falar coisas, você está jogando para fora. Você está tirando coisa suja de dentro de você, através do poder da palavra. Por isso que Deus quer que eu e você confessemos, para jogar para fora do teu coração, para fora do teu ser, todo esse lixo que o pecado produz. Meu irmão, a coisa não é facilzinha não. Que nada, Deus é bom. Claro que Deus é bom. Só que Ele é justo. Só que Ele criou leis. Só que Ele trabalha com princípios. E não adianta eu e você pensarmos que vamos quebrar um princípio de Deus e Deus vai quebrar o nosso galho, porque não vai acontecer isso. Quando Deus estabelece uma norma, Jeremias 1,12 diz: Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar não. Então, querido, Deus trabalha. Não adianta, pode falar língua estranha, pode dar cambalota, tesoura voadora, sabe? Crente largatixa, pode fazer o que quiser, sobe pela parede, pode fazer o que você quiser. Só tem um remédio sobre o pecado. Você tem que abrir a boca e confessar para Deus, para Ele te purificar, para Ele te limpar, para ser quebrada essa escravidão e você ser livre em Cristo Jesus. Vou para uma outra lei. Eu escolhi só 3, está vendo? Rapidinho. Só 3. Para você entender como é que Deus trabalha com princípios e com regras. Olha aqui, isso aqui é uma outra lei de Deus que está na Bíblia. Ou nos humilhamos diante dele, ou Deus nos humilhará. Isso é uma lei, meu irmão. Ou nos humilhamos diante de Deus, ou Deus vai nos humilhar. Pode falar o que quiser. Você pode pensar o que você quiser. Ou você se humilha, ou Deus te humilha. E o que é se humilhar diante de Deus? Se humilhar diante de Deus é você reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. É você reconhecer suas fragilidades, suas limitações, suas fraquezas e reconhecer a sua dependência do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Se humilhar, meu irmão, não tem a ver com uma cara. Deus, tá bom assim? Mais circunspecto? Olha, vou andar de cabeça baixa, mansamente,
Vou falar mansamente, porque... Não. Se humilhar, meu irmão, não é apenas uma atitude de aparência. Se humilhar é você reconhecer a sua fragilidade, a sua limitação, os seus erros, reconhecer que tem um Deus grande, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de graça, cheio de poder, que pode me ajudar nas minhas fraquezas e limitações. É você se submeter a Deus. Sabe qual é o resultado de quem se humilha diante de Deus? Mateus 23:12. Aquele que se humilhar será exaltado. Quando você se submete a Deus, é Deus que te exalta. Agora olha que coisa interessante, teve um rei chamado Manassés, poderosíssimo, mas esse cara ficou meio abestalhado, sabe? Rapaz, esse cara fez tanta maluquice, ofereceu criança em holocausto, sabe? Esse cara se desviou, apostatou da fé. Aí Deus, meu irmão, ficou soberbo, ficou besta. Aí Deus levantou um exército inimigo, prendeu ele entre os espinhais e jogou ele, tirou ele do trono e botou ele lá no cárcere inferior. Você vai ler essa história em 2 Crônicas capítulo 33, na altura do versículo 11 ao 13, diz que quando Manassés, na linguagem carioca, estava ferradaço, ele se humilhou muitíssimo ao Senhor. Isto é, ele reconheceu o seu erro, reconheceu a sua pequenez, reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu a sua dependência de Deus. Agora, olha o resultado que vai acontecer, que é a sequência do que eu estou falando. Primeiro, quando você se humilha diante de Deus, Deus te exalta. Segundo, quando você se humilha diante de Deus, o texto diz: e o Senhor se aplacou para com ele. Você sabe o que significa isso? Deus cancelou o juízo sobre Manassés. Quando uma pessoa se quebranta diante de Deus, ele pode estar num processo de destruição. Deus muda a rota da vida dessa pessoa. Eu vou declarar aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração. Tem gente me assistindo num leito de hospital. Você está aí por causa do teu orgulho, da tua soberba, da tua prepotência, e você está humilhado para ver que você não é nada. E se você se arrepender aí, Deus cancela esse juízo e te dá saúde de novo e restaura a sua vida. Você sabe o que aconteceu com ele? Olha, Deus se aplacou, suspendeu o juízo, e Deus traz ele de volta lá do cativeiro e coloca no trono novamente. Olha o que alguém que se humilha diante de Deus, sabe o que está dizendo aí? Restauração. Talvez seja o caso de alguém que está me ouvindo, que está aqui dentro dessa igreja. Talvez seja o caso de alguém que está me assistindo. Se você se quebrantar diante de Deus, reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade e a grandeza de Deus, Deus vai restaurar aquilo que te tomaram, seja diabo, seja homem, não sei quem é. Deus vai trazer de volta e vai te colocar em um lugar de glória. Você sabe o que Deus faz quando alguém se humilha diante dele? Quando alguém se submete a ele, reconhece a sua grandeza e a sua dependência de Deus. Olha o que Davi fala no Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia. Eu sou cheio de deficiência,
Eu sou terrivelmente limitado. Mas Deus cuida de mim. Deus cuida daquele que se humilha e se submete diante dele. Você sabe o que Deus faz com aquele que se humilha, se submete a ele? Tiago 4,6, a segunda parte diz que ele dá graça ao humilde. Você sabe o que significa isso? O favor de Deus se manifesta para o humilde. Não estou falando, irmão, humilde porque é pobre, não. Porque tem muito pobre arrogante. Pior do que muito rico e metido a besta. E orgulhoso, nariz empinado. E não tem nem dinheiro da passagem, mas é arrogante. Aquele que reconhece o que é e se submete a Deus, o favor de Deus está com ele. O favor de Deus está com você. Você reconhece quem você é? Você reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida? O favor de Deus está sobre você. Agora, querido, o que é que Deus faz? A moeda, vão virar a moeda ao contrário. Isso aqui é benefício de quem se humilha. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se humilha, Deus cancela juízo. Quem se humilha, Deus restaura aquilo que ele perdeu. Quem se humilha recebe a ajuda de Deus. Quem se humilha recebe o favor de Deus. Agora é o contrário. Ou nos humilhamos diante de Deus, ou Deus nos humilhará. Isso aqui é uma lei. E quando o cara não quer? Porque sou eu, o dono da cocada. Entendeu? Louvado seja o meu nome e glórias a mim. Bendito seja eu. Quando o cara não se humilha, você sabe o que acontece? Vamos voltar lá para Mateus 23:12. Aquele que se exaltar será humilhado. Por isso que eu disse para você, ou nos humilhamos diante de Deus, ou Deus nos humilhará. Humilhar, Deus humilha. Quebra o cara. Isso é para você saber que você não é nada. A história está repleta de cara metido a besta. E outra, não estou falando lá de fora não, viu gente? Se a gente me vendo aqui na televisão, eu não gosto desse negócio de ficar acusando os outros lá fora não. É gente do nosso meio. Nariz empinado aqui dentro. Cara que pensava que era o dono da cocada. Atenção, ele descobriu o Brasil evangélico. Atenção, se ele não pregar, a coisa não acontece. Se ele não cantar, a unção não vem. Eu conheço a história de uma meia dúzia aí, mas está quebrado, moído, pedindo por favor alguma oferta para não passar fome. Então a primeira coisa que Deus faz, quando você não quer se humilhar diante dele, Deus humilha. A segunda que pode acontecer, Deus tira você do melhor e bota no pior. Eu te provo na Bíblia. Você quer ver o exemplo mais ilustre? Lúcifer. Como é que se chama o significado de Lúcifer? Anjo de quê? De luz. Lúcifer, olha o nome dele, Lúcifer, anjo de luz. Olha o nome dele agora, Satanás, adversário. Olha o nome dele agora, Belial, indigno, perverso. Olha o nome dele agora, maligno, aquele cuja essência do seu caráter é mau. Deus tira do melhor e bota no pior. Você quer ver outra? Ele era chamado em Ezequiel 28, a partir do versículo 12, do aferidor de medida. Se Deus transportasse qualquer um aqui nos tempos da eternidade passada, antes da queda de Lúcifer, e se você chegasse para Deus e perguntasse: Deus, me dá um exemplo máximo no teu reino de beleza, poder e sabedoria, Deus ia dizer assim: Lúcifer. Era o aferidor da medida. Ele era o exemplo máximo de poder, sabedoria e beleza. E hoje, o que ele é? Sagaz, serpente. Deus tira do melhor e coloca no pior. Vai lá em Ezequiel 28 e vê onde é que ele assistia. No santo monte de Deus te estabeleci como querubim protetor.
ele servia a Deus no lugar mais elevado. Agora você vai lá para Isaías 14, depois da queda dele. Tu dizes no teu coração: subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tu serás abatido até as profundezas do inferno. Deus tira ele do lugar mais alto e coloca ele no lugar mais profundo. Não brinque com isso não, meu filho. O que não se humilha diante de Deus, anote: Deus tira do melhor e coloca no pior. E sabe o que Deus faz com o soberbo? Você sabe o que Deus faz com aquele que não quer se humilhar? Isso é uma lei de Deus. Tiago 4,6 na abertura diz: Deus resiste ao soberbo. Sabe o que significa isso? Deus se opõe. Tu quer Deus contra? Eu não quero nem homem poderoso contra mim, que dirá Deus. Deus resiste ao soberbo. Ele se opõe. Ele diz aqui, ó, estou contra você, ó, eu te enfrento. É para você pensar, é para eu pensar. Isso aqui é lei de Deus, meu irmão. Não adianta dar uma de humilde, de cara de humilde, roupa de humilde, jeito de humilde. Deus olha aqui dentro, meu filho. Aprenda um princípio, meu irmão. Deus, quando olha para o homem, ele olha nessas 3 dimensões. Deus, quando olha para o homem, por isso que ninguém engana a Deus, ele olha nessas 3 dimensões: mente, vontade e sentimentos. Então não está nem aí para o teu cabelo, nem para o meu implante, meu irmão. Deus, quando olha para mim e para você, ele olha nessa dimensão aqui: minha mente, minha vontade e meus sentimentos. Aqui, ó, nessa capa aqui eu posso estar... Aí, ano eleitoral. Morram miseráveis aqui dentro. Raça de pobre, desgraçados, tem que aturar vocês. Porque não dá, ninguém vê, meu irmão. Ninguém vê. Você, dependendo da sua capacidade, você pode dissimular. Você pode enganar psicólogo, pode enganar psiquiatra, meu irmão. Você pode enganar. Com toda a técnica você pode enganar, e o psicólogo vai dançar na tua mão, com toda a experiência dele. Vai, você pode dar, você pode maquiar que você é humilde, enganar até a igreja, o pastor e todo mundo. Rapaz, mas que crente humilde. É tão humilde que tem orgulho da sua humildade. Você pode enganar qualquer um, eu posso enganar qualquer um, mas Deus sabe. Deus conhece quem é você. Deus olha para a tua mente, para a tua vontade e para os teus sentimentos. Ele sabe se você se humilha ou se ele vai ter que te humilhar. Por isso, meu irmão, nós somos danados de julgar pelo que vemos. E muitas vezes um crente está passando uma moenda, nem eu nem você sabemos. Oh, coitado desse irmão tão santo. Esse irmão, ele ora em língua estranha quando ele dá hora de tão poderoso que ele é. Oh, meu Deus, mas que crente. Deus, deixa que eu estou tratando dele, eu sei o que está dentro dele. Eu estou dando uma moídazinha nele porque ele está pensando que é alguma coisa que ele não é. Sabe? Meu irmão, a gente nem sabe, nem eu, nem você. Isso está lá na esfera do transcendente, do mundo de Deus, do mundo espiritual, que a nossa percepção não alcança, mas Deus está vendo. E muitas vezes você vê uma pessoa e pensa que o cara é metido, porque você olha para ele pela aparência dele ou dela, né? A menina faz assim com os cabelos. Olha o cabelo. Besta. Não é, ela não é besta, não é mexida. Ela não dá nem importância, ela tem até uma mania. Mulher tem uma mania engraçada com o cabelo, né? Que só mulher tem. Aí você olha assim, metida, besta. Não é metida nem besta. E você pensa que aí eu também penso. Não é só você que pensa não, eu também olho para uma pessoa e penso que ele é. E muitas vezes, quando você vai conviver, aí que você diz, caramba, eu estava enganado com essa pessoa. Quanto mais distante de você,
Por isso que a Bíblia diz para a gente não julgar, e a gente é danado para fazer isso. Existem duas leis do mundo espiritual que você, eu e qualquer ser humano vai estar submetida a uma ou a outra. Não tem saída. São leis de Deus. Escute elas. A lei do Espírito e vida em Cristo Jesus e a lei do pecado e da morte. São duas leis. A lei do Espírito e vida em Cristo Jesus e a lei do pecado e da morte. Vamos falar da segunda. Como é que é essa lei? Todos os seres humanos vão estar subjugados a uma dessas leis espirituais. A lei do pecado e da morte ou a lei do espírito e vida. Uma dessas duas, não tem saída. Todo ser humano. A lei do pecado e da morte. Quem é que governa essa lei? A natureza humana. Aquilo que está em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é... a carne é fraca, isto é, a natureza humana é fraca. E por que a natureza humana é fraca? Romanos 8,7 responde: porque ela não está sujeita à lei de Deus, é inimizade contra Deus e não pode estar sujeita. Então a natureza humana é fraca. Acabou o papo, meu irmão. Não tem crente cheio do Espírito Santo, não tem crente que tenha dons espirituais, que profetiza, que cura enfermo, que opera maravilhas, que tem visões e revelações. A natureza dele é fraca. A lei do pecado e da morte, ela é determinada pela natureza humana. A natureza humana é fraca, por isso que ela é fácil de ser vencida. Por isso, meu irmão, que uma planta domina o homem. Você já viu o homem feito para dominar tudo? O homem, o ser com inteligência, é dominado por uma planta. O que é o cigarro? Uma planta. O que é a cocaína? Uma planta. O que é a bebida? Planta. Olha lá. Um ser inteligente é dominado por uma planta. Por quê? Porque a natureza desse ser inteligente é fraca. Essa natureza chamada carne, diz a Bíblia em Romanos 8,9, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus fica aborrecido com esse tipo de vida. Essa natureza chamada carne, se você viver nesse curso, Romanos 8,6 diz que a inclinação da carne é morte. Se você viver dominado por essa lei, a lei do pecado e da morte. Se você viver dominado por essa lei, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz que os que estão na carne não poderão herdar o reino de Deus. Não tem como. É inimizade contra Deus. Essa aqui é uma lei. Viva segundo a tua vontade, viva segundo os teus desejos. Ok, é uma lei que está sobre a humanidade. Se você viver debaixo dessa lei, quem vai governar você é a tua natureza. Quem vai governar você são os teus desejos. É isso que vai governar a tua vida. Pode ser inteligente, pode ser santo, pode conhecer a Bíblia, ser o maior teólogo do mundo, não adianta nada, a natureza dele é fraca. E se a natureza dele governar, por isso que de vez em quando tem escândalo. Esse pastor, meu Deus! Não é para você se espantar. É que ele deixou ser governado pela natureza dele, que é fraca como a de qualquer um. Como você que está me ouvindo aqui, a minha natureza é fraquinha, vagabunda, safada, igual a tua. Você está rindo? E sabe qual é a minha bronca? É que o cara pega um microfone e quer dar uma de Superman. Atenção, chegou o super espiritual. Talvez vocês um dia possam chegar no dedinho mindinho do meu pé
em espiritualidade. Olha o meu nível, o nível de vocês. Aí o povo diz: meu Deus, eu queria ser mais ou menos parecido com esse homem. Se eu deixar a lei do pecado e da morte governar a minha vida, isto é, a minha natureza mandar, eu faço bobagem pior do que o pecador que nunca ouviu o evangelho. Meu irmão, a gente... Aquela irmã... Eu não acredito que ela fez isso. Você não sabe o que ela é capaz de fazer com toda a santidade que ela apresenta. Você não sabe, essa santa dentro de 4 paredes, vira um vulcão. É ser humano. E nós criamos um estereótipo. Esse homem é santo demais. Eu acho que quando ele está com a esposa, ele está orando: ô Senhor, abençoa a tua serva. E esses estereótipos mentirosos é que fazem gente na igreja ficar assim: não adianta nem ser crente que eu não vou chegar igual aquele nível dele, não. Eu sou muito ruim. Rapaz, deixa de besteira. Eu e você, nós estamos lutando para que essa lei não domine a nossa vida. Viu, querido? Eu luto tanto quanto você. Teve um pregador, Bill Book, ele pregava sobre o cão e a pomba. Um dos pregadores mais profundos que eu já ouvi na minha vida, quando eu era mais novo, há uns 30 anos atrás. Bill Book, cara, um pregador pentecostal com muita profundidade na Bíblia, muita, como poucos eu vi. Ele tinha pentecostalismo com conhecimento profundo das Escrituras. Uma vez ele pregou a mensagem, o cão e a pomba, retratando isso que eu estou acabando de falar para você. O cão representa a nossa natureza humana. A pomba, a lei do espírito e vida. Meu irmão, se o cão sobressair, ele come a pomba. Se o cão ficar muito forte, meu irmão, a pombinha dança. Sabe? Isso é verdade. Isso é uma verdade, gente. Você não pode ficar escandalizado. Você tem que ter a maturidade para entender que essa é uma lei que qualquer um, se tiver sujeito a ela, meu filho, vai ter problema. Agora, querido, existe a lei do espírito e vida. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Olha o que diz Romanos 8:2. A lei do espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei é maior do que a que eu acabei de falar. A lei do espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Significa que se Jesus estiver no governo da minha vida, se eu atender para o mundo de Deus, eu venço a minha natureza humana. Romanos 8:6 diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Olha o que é que essa lei produz. Esta lei é a marca dos filhos de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Isto é, se o espiritual predominar na sua vida, você vai vencer a lei do pecado e da morte, que está baseada na tua natureza humana chamada carne. Então, meu querido, priorize as coisas de Deus. Se volte para a oração, se volte para a palavra, se volte para a fé, se volte para a santificação, que eu e você vamos derrotar essa lei, e a lei de Deus vai prevalecer na nossa vida. Eu termino dizendo 4 textos, só, não tem comentário, para você escolher o melhor. O que eu apresentei aqui para você
é que Deus estabelece leis. Se eu cumprir, eu tenho o melhor. Se eu não cumprir, eu tenho o pior. Se eu cumprir, eu tenho benefícios. Se eu não cumprir, eu tenho malefícios. Então, guarde esses textos que eu vou citar para você, que tem a ver com o que eu estou falando sobre a lei de Deus, ou as leis de Deus. O primeiro, 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30 diz assim: honrarei os que me honrarem, porém os que me desprezarem serão desprezados. Isso também é uma lei. Você quer que Deus te honre? Honre a Deus. Você quer desprezar Deus da tua vida? Fique tranquilo. Fique tranquilo, Ele também vai desprezar você. 2. Segundo texto, 1 Samuel 15:22. Tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Olha o que o profeta estava dizendo para um rei desobediente. Não adianta, meu irmão, sacrifício por dogmas religiosos que você aprendeu, seja na igreja evangélica ou católica, por sacrifícios de tolo. O que Deus quer é que eu e você obedeçamos a sua palavra. Terceiro texto, para você pensar, Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Salvação não é um privilégio que você ganhou porque Deus foi com a tua cara. Salvação não foi apenas um ato de um dia de você se arrepender e passar a vida toda em desobediência. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação é para obediente. Eu aceitei Jesus uma vez e o resto posso viver no adultério, na safadeza, no roubo, na prostituição, porque eu estou salvo. Então manda arrancar Hebreus 5:9 da Bíblia. E o último, Apocalipse 2:10, que colabora com o que eu acabei de falar. Ser fiel até amanhã. Não! Ser fiel até 10 anos de crente. Não! Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.